Você que está assistindo e acompanha o nosso canal Aqui é Agro, está no ar mais um episódio do nosso podcast, o podcast do canal Aqui é Agro. Eu sou Leonardo Bueno e trago sempre atores, pessoas que atuam ou de certa forma têm ligações com o agronegócio, esse setor que a gente tanto ama, esse setor que a gente tanto trabalha aqui no nosso canal, a comunicação, que é o nosso foco, pessoal. E o episódio de hoje, obviamente, não será diferente. É um convidado que não atua diretamente no agronegócio, mas a atuação de mercado dele tem tudo a ver com o nosso setor e, obviamente, que de certa forma também pega o nosso setor, né? O agronegócio, responsável por praticamente um terço do PIB nacional, abrange quase tudo no nosso país, do ponto de vista econômico. Eu falo hoje aqui, então, com Sérgio Floriano, ele que é técnico em propaganda e atualmente trabalha com produção editorial. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa trajetória e o nosso objetivo hoje é falar sobre o marketing. Marketing também no agronegócio. Ô Sérgio, muito obrigado pela presença, meu amigo. Seja bem-vindo à nossa mesa. Muito obrigado pelo convite, Leonardo. É um prazer enorme estarmos aqui. Nós já conhecemos a iniciativa de vocês no mercado local e depois passa para o mercado regional e hoje, graças a Deus, atuando no mercado nacional, né. E acho que você já está botando o pé um pouquinho fora das fronteiras do Brasil, eu acho, né, porque tem mercado para se trabalhar por aí, não tem? Sem dúvida. Então isso é muito bom, muito obrigado mais uma vez pelo convite e estamos aqui às suas ordens. Vamos lá, vamos falar bastante então, pessoal, sobre esses temas. Majoritariamente, a gente vai tratar do marketing. O marketing que é cada vez mais importante para os negócios, principalmente vinculados ao agro, que é o nosso objetivo, e que está em constante mudança. Então, a importância do tema, de se tratar esse tema aqui no nosso canal hoje. E eu queria iniciar, ô Sérgio, não falando sobre marketing, mas falando sobre vendas. Você que tem uma trajetória aí extremamente considerável, né, trabalhando com vendas, eu queria que você contasse um pouco para nós, né, dessa trajetória profissional, lidando com vendas, né, e se possível fazendo até alguns paralelos, né, como que era antigamente e como que é hoje, porque tudo muda. A coisa era muito mais analógica e hoje a gente está voltado praticamente totalmente para o digital, né? Fica à vontade. Muito bem. Eu sou matonense, nascido no bairro de Toriba, com 6, 7 anos de idade, meu pai resolveu mudar para a capital. Porque ele, em contato com os familiares que já estavam lá, ele desenhou a cidade de São Paulo de uma forma, assim, extraordinária. No que ele se fixou foi uma sigla, né. Um engenheiro na metalúrgica, onde ele começou a trabalhar, falou para ele que, apontando, assim, para os garotos que estavam no chão de fábrica, falou: "Senhor Sebastião, eu sou um engenheiro. Aqueles garotos, eles estão se preparando para um dia ser engenheiro, mas eles serão, nesse momento, aprendizes, né, e eles estão estudando para chegar lá, tá. O senhor não teve a oportunidade de estudar, por isso que o senhor aqui na empresa é um ajudante mecânico aqui com a gente. Então o senhor é um carregador de ferro aqui na metalúrgica. Esses meninos estão fazendo aprendizagem industrial". E meu pai se apaixonou pelo Senai. E, como eu sou mais velho de 4 filhos, estava tudo certo que eu estaria, pisando também no chão de fábrica. Mas eu tive uma oportunidade de ouro. Foi um ano antes de eu procurar trabalho com carteira assinada, eu tive a oportunidade de trabalhar um ano numa banca de jornal e de revista. E como todo garoto do interior que chegava em São Paulo, eu não poderia ser diferente. Então eu era um caipirinha, né. E quando via as pessoas, corria, se escondia, entendeu. E a gente foi morar na periferia também, então as condições não eram boas, mas eu tive essa oportunidade. O dono da banca também me pediu uma coisa que mudou tudo também na minha vida. Ele falou, me apelidou de churrasquinho, né. Ele falou: "Churrasquinho", ele era italiano, né, "você tem que ler tudo o que tem nessa banca, porque se o freguês e a freguesa chegar, você precisa saber e contar para ele o que tem, para ele comprar as publicações". Eu estranhei, mas aceitei o desafio e só não podia ler 2 revistas que eram importadas, lacradas, né,
que eram revistas, eh de conteúdo adulto, então não podia e a gente não mexia com isso. O restante eu pude ler e aprender sobre tudo que se publicava, e a banca não era pequena, a banca era grande. Depois dessa oportunidade, eu fui com meu pai procurar o trabalho baseado na aprendizagem que ele sonhava para mim, que seria Senai. Mas eu estava aguardando na recepção de uma metalúrgica ali no bairro do Ipiranga, em São Paulo, e a secretária desceu para o almoço e perguntou para mim: "O senhor", pela primeira vez alguém me chamou de senhor, eu tinha 14, quase 15 anos de idade. Ela falou: "O senhor está esperando o quê ou quem?" Eu falei: "Meu pai entrou porque ele veio para cá, porque ele ficou sabendo que estavam ajustando pessoas para trabalhar aqui." "Ah, então é comigo." Me levou para o escritório no primeiro andar. Lá me fez perguntas, uma entrevista, e perguntou se eu conhecia algum lugar da cidade de São Paulo. Eu falei: "Eu conheço a Praça da Sé", né. Por quê? Porque meu pai leva a gente todo mês lá para pagar prestação de conta que ele fazia fiado na loja Mapping, né, que era o grande shopping da época, né. E aí ela falou: "Pronto, a vaga é sua, porque a gente precisa que você conheça a Praça da Sé, porque você vai fazer todo o trabalho na Praça da Sé." Essa foi uma outra grande conquista minha, conhecer a cidade. E eu fiquei uns 5 anos, mais ou menos, trabalhando, como se diz aqui no interior, como guardinha, né, e passei a conhecer tudo sobre a cidade de São Paulo, norte, sul, leste, oeste, porque aquela empresa tinha o escritório perto da Praça da Sé, e do escritório ali eu tinha que rodar a cidade para, visitar outras empresas, clientes, fornecedores e tudo mais. Dali eu fui servir o exército, fiquei 1 ano servindo o exército, em 1972, aprendi muita coisa também, disciplina, né, visão de mundo e tal. E depois do exército eu entrei num banco Itaú, Banco Itaú não, Banco, Comind, Comércio e Indústria, concorrente do Itaú na época. Depois eu fui para uma empresa, novamente, uma outra metalúrgica na área de eletroeletrônica, eu fui ser comprador técnico e estudando, consegui concluir o curso técnico profissionalizante de propaganda, né. Depois passei em vestibular, fui estudar na Escola Superior de Propaganda e Marketing, a a seguir a carreira de propaganda e marketing também, na área de desenvolvimento de produtos. A gente tinha que optar em criação e produção publicitária, ou desenvolvimento de produto, ou pesquisa e opinião de mercado. Eu escolhi desenvolvimento de produto e, acredito que me dei bem. Em 1980 eu vim visitar Matão. Encontrei o Corpus Christi já bastante desenvolvido e me encantei, porque fazia muito tempo que eu não vinha à terra natal. Me encantei com Corpus Christi, consegui fazer umas 150 fotografias e no final do ano meus irmãos vieram para cá para passear, eu vim junto, acabei adorando, conheci um lugar que me fascinou, que é a Fazenda Santa Carolina, da Citrosul, que hoje não existe mais, e em janeiro eu já estava aqui, deixei São Paulo e comecei, e em 1981 isso, no 84, 85 tive o prazer de trabalhar com seu pai, né, o Sebastião Bueno Filho, na Ela de Confecções, e aí nós fizemos um trabalho muito, consistente. A gente conseguiu 30 representantes comerciais no Brasil para vender moda esportiva, né, não era uniforme, não era moda esportiva, né. E fizemos um trabalho muito, de resultado muito positivo. Aí fui para outras empresas, paralelo a isso, eu fui locutor de rádio na Rádio Notícias aqui em Matão, não é, e fazia bem cedinho ou antes da Voz do Brasil à tarde, noticiarista só, né. E foi muito bom, ganhamos uma experiência, então eu me coloquei no campo da comunicação social, né, e assim estou até hoje. No 1988, com a Lisete Pinotti Floriano, minha esposa, hoje,
nós criamos a Espaço Matão Comunicações, para lançar em Matão uma ideia que me ajudou, era muito útil lá em São Paulo, quando eu era guardinha, que era um guia de ruas, de telefone, né, e de mapa das ruas da cidade. E aí nasce o Guia Matão Agora, né, que está fazendo 33 anos, 33 anos, e a Espaço Matão 38 anos. Outros títulos de publicações nós fizemos também, sempre nessa área de comercializar espaços publicitários, né? Que é experiência de agência de propaganda. Você faz a criação, a produção, né? A veiculação, promoção de vendas, de ponto de vendas, e foi isso aí que eu me dediquei e estamos até agora. Tudo isso no mundo offline. Veio a pandemia, nos jogou para o digital e a gente está terminando de implantar um produto novo em Matão, né, que logo, logo nós vamos fazer o lançamento. Nós vamos criar uma central de informações em Matão, informações empresariais, de mercado, será útil para todos os empreendedores da nossa cidade. Legal, Sérgio. Eu não sei exatamente, né, a sua idade, mas eu acredito que você regula mais ou menos com a idade do meu pai, né? É mais ou Perfeitamente. menos. Ele é um pouquinho mais novo, É. né? Eu tenho 35 anos hoje e eu posso falar que eu sou apaixonado pelo setor comercial, né, eu gosto muito de marketing, o marketing é uma área que me encanta. Deixaria qualquer outra atividade para trabalhar com marketing. E, assim, me agrada muito estar nessa conversa com você hoje, porque você é da velha guarda, né, desse ramo, desse setor. O Perfeitamente. pessoal hoje, o Sérgio, está muito focado, né, no marketing digital. Obviamente, é uma forma da gente escalar, Perfeitamente. inegável, Isso. incontestável. Porém, muitas pessoas não observam a importância ainda do networking, né, do tete a tete. Porque do outro lado você está lidando com outro ser humano. E a comunicação, ela é de uma pessoa para outra. A mídia digital, o computador ou a tela do celular é só a ferramenta, né. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, cara. Você viveu isso, né, essa venda, vamos dizer assim, analógica para Analógico. esse caminho agora praticamente totalmente digital, né. Verdade. Então, você vê lá atrás o melhor período que o Brasil experimentou, em se tratando disso, foi a década de começou nos anos 60, mas principalmente nos 70, 80, 90, a gente já começou a receber o quê? A influência da internet, não é? Mas os 70, 80, parte do 90, as empresas precisavam, no campo comercial, precisavam de equipes de vendas, tá. Então, só o patrão, só o líder, só o gestor, só o dono do negócio, era pouco, porque ele precisava dar conta de tudo, muita coisa, muita coisa. Por isso que a gente sempre, quando pode, reverencia todos eles. E no caso de Matão, então, nossa, nem se fala. Matão é reconhecida no Brasil inteiro e até fora como um lugar que, graças a Deus, deu certo. Pessoas certas vieram para o lugar certo fazer as coisas certas e se deram bem e a cidade precisa agradecer sempre. Então, nessa década de 70, nós começamos a ficar forte em termos da comunicação. Então, lá nos anos 50 foi fundada a primeira televisão, primeiro primeira emissora de televisão, que é a TV Tupi, não é, em São Paulo. Aí um pouquinho mais tarde, no Rio de Janeiro, também foi fundada outra. A Rede Globo surge em 1965, né, o doutor Roberto Marinho foi passear nos Estados Unidos e se encantou com a rede de televisão. E lá não era uma rede, eram várias redes. ABC, CBS, então, várias. Ele ficou entusiasmado, né? E quando chegou, reuniu um grupo de amigos e falou: vou montar um negócio desse. Mas, cara, você já está para se aposentar. E ele estava com 65 anos de idade, se eu não me engano. Não, eu vou, e teimou.
Bom, os amigos largaram ele falando sozinho, né, numa cervejinha, né, uma historinha para que os nossos amigos conheçam. E ele ficou, ele e mais um só. E esse um falou: Roberto, esquece o que os colegas falaram. É um sonho que você tem, persiga. Dá para fazer. Pode acreditar, dá. Mas eu vou te dar uma ideia. Reúna o melhor grupo de jovens que você puder para te acompanhar. Pelo menos uns 4 ou 5. E entre esses 5 estava o Boni. O Boni 1, né? Que Sim, tem Boni 2. pai, é. E o Boni, então, vai fazer com ele uma das maiores jornadas de comunicação social do mundo. Então, eles são fortes porque foi muita criatividade, Sim. entendeu? Precisou de recursos, conseguiram os recursos necessários e cresceram. E isso vai nos ajudar. Por quê? Tudo que era no rádio vai passar para a televisão e vai nos impulsionar. Ou seja, se mostra na televisão que uma região do Brasil está dando certo, vamos para lá. O que a gente vai fazer? Vamos vender. Vamos tornar aquele lugar, né, repleto de mercadorias. E assim vai. Então, o setor comercial ganhou uma importância enorme. E com as equipes, a gente teve que colocar muita gente aonde? Na estrada. E as estradas não eram boas. Ainda não temos tantas estradas boas, não é? Você viaja bastante e sabe. Sem dúvida. Mas eram piores, né? A gente não tinha o Mato Grosso ainda. O Mato Grosso vai nascer no período dos militares governando o Brasil, na década de 70. Eles tinham um lema: integrar o Brasil para não entregar para nenhum outro país estrangeiro, para não entregar, né? Você vê que mudança que a gente percorreu nesse tempo todo para chegarmos nos dias de hoje. Então, setores de agricultura precisavam vender e entregar mercadorias. E ainda a gente não contava com os caminhões que entregavam as mercadorias perecíveis. Era uma correria danada. Então a gente precisou de muita inspiração, muita criatividade para transpor todas essas dificuldades. E fomos crescendo. Eu participei disso. Eu fui comprador técnico numa empresa suíça no Brasil que trabalhava com alumínio. Era não a extração, mas o beneficiamento do alumínio. A gente estava começando a fazer estruturas, vigas de alumínio para janelas e portas. No 1977, isso, né? E a gente precisava comprar sucata de alumínio para poder fazer num preço mais em conta, porque a bauxita bruta a gente exportava já para o mundo, né? Então a gente trazia sucata do Japão, processava. Essa empresa depois, se eu não me engano, ela ficou entre Alcoa ou Alcan. Alcoa era alumínio americano aqui no Brasil e Alcan era canadense. E nós estávamos trabalhando na Alusuíce, né? Nosso escritório era lá na Avenida Paulista, em São Paulo. E então tudo isso a gente venciou. Vamos para o campo, vamos vender tudo que o campo precisa. No 1975, nascem em Matão as duas grandes, com um espaço de produção muito maior do que era então, né, que a Baldan e a Marquesan. E então, a partir daí, a gente começou a ter notícia lá em São Paulo de que, e não se chamava agronegócio, né? Que as indústrias para a agricultura, né, estavam dando certo, né? E integrar para não entregar, nasce as estradas para o norte do Brasil. E a gente vai até lá. Pois nós tivemos notícia de que Sinop, se você chorasse as pitangas lá, você comprava um mundo de terra por praticamente nada, né? Eu também trabalhei num escritório lá em São Paulo, chamado Companhia de Terras da Mata Geral, com sede na cidade, em escritório em São Paulo, mas a sede era na cidade de Redenção, no sul do Pará, perto de São Félix do Araguaia. E o meu patrão, ele viajava de Ribeirão Preto, com aqueles aviãozinhos, né?
E avisava pelo rádio lá no escritório que, ó, tô saindo e vou chegar e tal. E o pessoal esperava ele lá. E não era nada lá, mas virou. Sim, Hoje é potência essas regiões todas sem aí. dúvida. Então, na agricultura, comércio teve que prosperar, né? O que se produzia, se beneficiava, eh, os produtos e industrializando, tinha que vender. Então, o mundo da venda era fantástico. Tinha que botar, como é que se diz, o pé na estrada e vender. Então, agricultura vendia, comércio vendia, eh serviços, né? E tecnologia a gente estava começando, tinha indústria eletroeletrônica que fabricava, por causa da televisão, os produtos, estabilizador de voltagem, né. Então, e a gente fazia isso. Telefone a gente fabricava, eu também ajudei a vender, telefone de tecla, o KS, né, Key System. Nossa, era uma festa. Você espera um pouco que eu já falo com você. Você apertava um botão. Aí o aparelho de PABX, a telefonista usava um aparelho de ouvido, mas ela tinha que dar conta de 10, 20, 30, 50 e às vezes até 100 ramais numa empresa que tinha uns 10 telefones que vinham de fora e ela distribuía as ligações lá dentro. Então era um mundo fantástico. E vendas ocupava a maior parte de tempo dessa operação toda aí, Sem né. dúvida. Então, isso é os anos 70, os anos 80, começou a melhorar, vieram os representantes de vendas, né, e a televisão foi importante para ajudar a divulgar tudo isso, né. Passou para o rádio também, porque o rádio tinha uma grande audiência de madrugada, que era a hora que as grandes cidades acordavam para que todos pudessem ir para o trabalho. E aí a música, a moda caipira, a música sertaneja, porque era de um lugar longe, distante, sertaneja, era sertão, né. Então tocava-se as músicas e hoje a gente fala que é sertanejo raiz, né. Então a gente Isso aí. acordava com Tonico e Tinoco, essas coisas todas. E e vamos evoluindo por aí. E as cidades crescendo, entendeu. A gente aprendendo com o estrangeiro também, que veio para cá, né. E esse é um mundo comercial dessa década aí, 2 ou 3 décadas, entendeu. Perfeito. E dentro dessa trajetória, né, comercial toda que você mencionou, você foi falando, né, de vários canais, várias ferramentas. E o marketing ele se apropria de ferramentas. Então, o rádio foi uma ferramenta e ainda é uma ferramenta, assim como a TV, e todas elas agora estão perdendo lugar para a principal ferramenta atual, que são as mídias sociais, né. Como que você avalia, cara, essa transposição de ferramentas, essa mudança, e que o marketing tá sempre ali, presente em Sempre, todas elas, sempre, se sempre, inovando e se renovando, né. sempre. Os pioneiros do marketing no Brasil foram os que fundaram a Escola Superior de Propaganda de São Paulo, tá. Certo. Eles criaram a escola por conta e risco deles, professores, né, eles olhavam e viam os Estados Unidos era o mercado que eles olhavam e tinham mais contato, e você vê, o marketing nos Estados Unidos começa a acontecer no 1850. Tem uma palavrinha que a gente usa hoje no digital, né, um conceito de funil de vendas. Então você tem o A, que é atração, o I, interesse, o D, desejo, e o A, ação, a ida, né. Isso aí nasceu no 1850 nos Estados Unidos. Eles já praticavam isso daí. E você tem uma ideia, a Páginas Amarelas nasce nessa mesma época, né. Então, lá é uma coisa assim que vem como uma tempestade, um vendaval muito grande, tudo ao mesmo tempo agora precisava fazer, porque eles pegaram na veia da e estava tudo propício, tudo bem arrumado, enquadra para eles fazerem certo, entendeu. Então, as locomotivas já estavam rompendo, né, e a gente está aqui. Só no 1950 é que esses professores captaram e falaram: "Poxa,
essa televisão vai dar o que falar. E aí começam-se a montar as estratégias, né. Mas o rádio já existia no Brasil desde os anos 1920, e era as modinhas, pouca notícia e tal. Mas quando esse mundo no Brasil vai acontecer, então nós falamos das músicas sertaneja, né. Nos anos 50 já existiam isso. Então, esses vão para São Paulo gravar, fazer o mundo sertanejo, esses pioneiros aí, duplas sertanejas, trios. Por quê? Porque eles também tinham papel, que às vezes eles cantavam para divulgar negócios. Para quem? Para quem estava aqui no interior do Brasil, entende? Então eles já tinham autoridade, já tinham peso, né. Vai assim, o mundo do disco chegou a produzir era vinil, mas eu consegui pegar nos anos 60, 70, foi brinde, né, de creme dental Colinos, era um disquinho de plástico com 2 lados, como se fosse vinil, e tocava a música e distribuía-se nas escolas para que a gente aprendesse a escovar os dentes. Então você tinha vitrô, leva para casa, você vai ouvir a historinha lá. Entendeu? Então, quer dizer, as coisas vão evoluir. Mas, você vê, no 1980 a Globo vai criar um produto, porque ela faz pesquisa, tudo que a Globo faz, vai lançar de produto, de programas, ela faz pesquisa e havia já uma demanda e faz o Globo Rural. Certo. Globo Rural, o Barretão já existia já. Eles fizeram 70 anos agora. Sim. Eles vão se modernizar. E aí a coisa pegou. Aí pegou. Aí virou festa de peão em tudo que era cidade, premiação boa, tá. Eu tô falando já dos anos 80. Os artistas de peso se apresentando, e esse mundo em ebulição. Todo mundo querendo anunciar, tá. Os fabricantes para a agricultura, os fabricantes para o comércio, os fabricantes para a indústria, todos vão participar desse mercado. E aí vai ser criado em Ribeirão Preto a ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. E tivemos um matonense à frente, né, que é o Francisco Maturro, e que vai ser de grande importância. E Ribeirão Preto, com o advento da AgriShow também, vai começar a ser um polo central para se discutir, para se conversar tudo, tudo. Porque você falou em network. Imagina você chegar num modelo de feira que nunca havia existido no Brasil, né. Existiam as exposições no Parque do Anhembi, em São Paulo. Era ambiente fechado. E você vai em Ribeirão, aquele espetáculo, uma coisa fabulosa, impressionante, né. E e você vai fazer negócio, conversando, trocando ideias. "O que você está fazendo?", "Estou fazendo isso", "E você?", "Está fazendo aquilo", "E da onde você é?", "Eu vim, nossa, de tão longe você veio", "Vim e tal". "Vamos trocar um cartão de visita". O cartão de visita era o mais importante na época, tá. Ainda hoje se troca, mas a partir dessa mudança toda, que é uma revolução, o mundo digital nunca mais vai retroceder, daqui para frente. Então hoje o cartão já não tem tanta importância. Então nós já estamos formando o quê? Tribos, né. Nós chegamos às tribos. Então eu me identifico com você, você comigo, mais aquele outro, tal, e a gente cria uma espécie de comunidade. E nós vamos crescer, porque, poxa, nós estamos no Zoom, nós estamos numa conferência, nós estamos conversando, Nos trocando ideia, comunicando. nos comunicando Perfeito. e vamos compartilhando informações, né. Um acabou de chegar da China, o outro acabou de chegar da Europa, o outro estava nos Estados Unidos. "E aí? Ó, tá rolando isso, tá acontecendo isso". Então, não vai ter mais volta. É uma revolução mesmo. Sem dúvida. É, assim como as revoluções industriais foram para a indústria, o marketing também teve as suas pequenas Sem dúvida. revoluções, né. E talvez sejam essas ferramentas, né. Mas foi muito romântico, foi muito romântico, né. Então os mais velhos, eles até se emocionam de falar. Foi uma batalha muito boa. Legal.
Ô Sérgio, falando um pouco mais agora, do marketing como uma ferramenta mesmo dentro dos negócios, né, vamos falar um pouquinho mais sobre empresas, sobre o empreendedorismo e tudo mais. Muito se fala hoje, e não só de hoje, né, esse é um conceito, que vem já de décadas, vamos dizer assim, que o marketing vende. Realmente, de fato, o marketing vende. Eh, e o vendedor converte, o vendedor atende. Eu vejo muitos negócios, muitos empresários, muitos empreendedores, principalmente empreendedores novos, batendo um pouco de cabeça com essas questões. E eu também falo por mim, né, eu também sou um empresário e também, já me vi em algumas situações de ter que tomar algumas decisões e de ter que entender melhor como é que funciona isso, né. Na sua opinião, o marketing vende? E o vendedor? Então, antes do marketing vender, ele compra, né. E isso, quem nos ensina é lá na América do Norte. Então, se eles aprenderam de maneira muito competente comprar bem. Então, quando você compra bem o produto que você vai beneficiar, você vai produzir, então, você já começa a calcular ali. Comprei bem, um lote que nossa, eu não imaginava que eu fosse encontrar um lote de mercadoria assim, então você tem uma área de compras competente. Então você já ganhou margem. Bom, agora você vai ter que percorrer as outras áreas, que são tão quanto importantes. Então vamos lá. Produziu, estoque, tem que ser bom. Gestão, olha aí, você vai percorrendo todas as áreas da empresa, você vai ouvir falar em quê? Competência, habilidade, né? Procedimentos. Procedimentos, Perfeito. processo, não é? Organização, método, tudo isso daí a gente aprende lá em administração também, não é? Então você compra, você estoca, você tem uma área que é muito boa também, que tem que prestar muita atenção, que é o almoxarifado, né, porque já pensou as ferramentas ali não estarem no Exato, ponto? correto, perfeito. Quantas horas você vai perder, não é? Então todo esse desenho da empresa, seja aqui do escritório, né, da administração, vamos dizer, até lá no chão de fábrica, né. E tem uma coisa também, é vertical isso. Hoje já estamos no horizontal e algumas já estão sendo circulares. Hum. Todo mundo faz a mesma coisa. Enfim, tem coisas maravilhosas por aí. Mas você imagina, toda essa organização bem conduzida, bem administrada, chegou a hora do quê? Do produto acabado ser colocado no mercado, né. Então vamos lá, então nós vamos ter que, recrutar. Nós vamos ter que selecionar talentos, talentos. E às vezes chega para nós pessoas que nunca se imaginaram em vendas. E tem preconceito também em relação a vendas. Tem gente que acha que venda é o seguinte, o cara que está em vendas porque ele não deu certo em nenhum outro lugar da empresa. E fala bem, né, É, o cara fala é bem. falador, né, Isso. entendeu? Ali Colocar ele aí porque é é. falador. Não, aliás, eu levo essa fama também, viu, eu sou o falador, o comunicador, né. O É. Silvio Santos era assim. Sim, Olha, verdade, tá, verdade. o maior exemplo é o Silvio Santos. Perfeito. Então, no grupo Votorantim era o Antônio Hermílio de Moraes, ninguém falava: "Doutor Antônio, os a imprensa está aí, pode deixar que eu atendo". Aí conversava. Então, tem gente que é vendedor nato Nato. e tem gente que se profissionaliza da melhor maneira possível. Ela vira uma fera. Por quê? Ele você vê na indústria farmacêutica, quem é o vendedor? Propagandista, quem é? Hoje? Ele nunca viu, ele nunca entrou nada de venda na vida dele, mas ele chega com a pastinha dele de amostra grátis e convence quem? O profissional, o médico, não é? Perfeito. Sim. Então, tem um livro que chama-se O Maior Vendedor do Mundo, de Og Mandino. Og Mandino. Lisete, aliás, ela é fã número um. Eu não conheci em Matão alguém que conheça esse livro, essa obra, e que consome ele tanto quanto a Lisete, minha esposa. E
Og Mandino diz que ele se espelha assim, que como se fosse assim, na história de Jesus, né? E Jesus é o maior vendedor do mundo. Disciplina, pós, convicção, né? Escuta ativa, né? O que está acontecendo? Qual é a sua dor? Então você Exatamente. chega num cliente e consegue psicologicamente perguntar para ele, ou nem perguntar, mas você faz uma espécie de umas 4, 5 perguntas, é possível isso? Você já tem um briefing do que ele precisa. E a solução a gente carrega, Aí é só você oferecer a certo? solução. Então, tudo isso é aprendizado mesmo, constante, né? Então, muita leitura, para compreender o que está rolando. Ah, mas eu tenho pelo celular, pela internet eu consigo. Ótimo! Nossa, tem uns canais de, como é que é, podcast, né, que instrui muito bem, né. Tem mentorias, tem cursos, enfim, não falta conteúdo para aprender, mas o vendedor converte, é ele. Sem ele, não dá. Um exemplo hoje no Brasil é o como é que é, o João João Abad Adib, A Adib. Adib, né, João Adib, isso, Adib, da da CIMED. CIMED. Poxa vida, olha o que ele acabou de fazer hoje cedo. Ele chegou na empresa e falou: "Olha, todos os nossos produtos em Juiz de Fora e região, entendeu? Fiquem tranquilos, vamos rasgar todas as faturas, não vai ter cobrança. E nós vamos repor tudo que vocês precisam aí para vocês conseguir solução nisso que a gente trabalha, que são os farmacêuticos aí, os remédios. Então Perfeito. olha como ele está lá É. longe, Muito legal a iniciativa, muito não boa, é? mas um puro marketing também, não É, deixa de mas ser, meu sem Deus do dúvida. céu, ele está na camisa da seleção brasileira, ele Exatamente. está todo domingo no caldeirão lá, no domingão do Hulk lá. Enfim, venda é o coração da empresa, é quem vai proporcionar o faturamento, né, sem a venda, a empresa morre. Então, nossos parabéns àqueles que conseguiram nascer vendedor e aqueles que conseguiram aprender a ser vendedor. Sim. E o ponto que eu queria chegar era exatamente esse, né, pra gente explanar um pouquinho melhor sobre a importância também do vendedor técnico, do vendedor qualificado, do vendedor que faz uma boa leitura, do vendedor que faz um bom networking para a empresa. Ainda, mas hoje o digital domina. Sem dúvida, a gente não tá aqui para contestar isso. Mas se o digital dominasse 100%, não existiriam as feiras. A gente vai lá apertar a Exatamente. mão de pessoas, a gente vai lá conversar tete a tete, você chama um cliente, você vai almoçar com o cliente, vai jantar com o fornecedor. Então, essa questão humana, tem muita gente que está se perdendo um pouco agora, por esse foco muito no digital, né. Prevalece. Você abordou de maneira muito competente. O humano não dá para a gente tirar. Podemos, uma fase, uma etapa do processo, né, fazê-lo digital, tal, mas tem que ter o calor humano. Você hoje já observa que na questão das inteligências artificiais, que vieram para ficar também, né, já se tem o quê? O tom de voz, né. Então a inteligência vai conversar com a gente, Vai. nós vamos conversar com a inteligência. Então, as características de um ser humano, a gente precisa treinar a inteligência. Se a gente quer melhorar a produtividade, fazer mais em menos tempo, com custo, nós vamos ter que treinar esse robô. E é com características humanas. Então você vê a China já está apresentando o robô que, né, ele produz tudo. E se precisar ele vai competir na Olimpíada, porque ele está lutando, Sim, luta livre, ele um humanoide contra o outro. É um absurdo, mas é verdade. Está bem programado. perfeito. Então você vê. Mas ele precisa, esse vendedor, e nós não estamos falando do digital, é o ser humano ali no dia a dia, ele precisa
encontrar esse nível de desempenho. E é com o quê? Com a conversa com outro ser humano. Pode ser o cliente. E como a gente aprende com o cliente, não? Sem Como dúvida a gente nenhuma. aprende? Olha, o cliente, nossa, trabalhando direitinho, bem, o cliente passa a fazer parte da família. Não só da empresa, mas da família mesmo, da nossa Sim, família. Quantos não viajam com os seus clientes, sem né? dúvida. Conhece a Quanto família do cliente. conhece? Perfeito. Poxa, o filho conheceu a filha do casa Você é com ele, perfeito. vamos passear, vamos para o navio. Eu tenho um amigo aqui em Matão, ele é industrial, e a gente conversando: "Ah, mas você não precisa fazer isso, poxa, não". Não, mas ele estava certo. Ele falou: "Ô Floriano, o negócio é o seguinte, terminou o produto, acabado, tudo pronto, pego a nota, acerto tudo e ligo para ele. Estou indo entregar o seu produto". Ele entrega. É lógico, é um produto com característica diferente, né, é uma máquina, não é pacote de açúcar, né, então é diferente, mas ele faz questão de ir primeiro, ele para tudo, "Você tem condições de estar comigo para saber como é que funciona? Então vem comigo. Você tem um funcionário? Traz o funcionário que nós vamos conversando, trocando ideia e vamos". E olha, o quanto de amigos que ele construiu nesse mundo, nessa vida, entendeu? Então, tá certíssimo, tá certíssimo. Então, tem que fazer o network, entendeu? Tem que aplicar técnicas que já estão disponíveis, né, no mercado para quem trabalha com vendas. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos, você tem um estudo em que você desenvolve 4 perguntas básicas e chaves, e não me ocorre agora as 4, entendeu. Mas se precisar depois eu mando para você, mando o autor direitinho para quem necessitar a gente poder informar melhor, né. E funciona. Foi testado, aprovado, entendeu. Porque hoje a gente tem a nosso favor a neurociência, né. Com palavras-chaves, a gente consegue colocar as coisas no devido lugar, entendeu? Tanto no físico, analógico, quanto no digital, né. E no agro, é muito melhor essas coisas todas que estamos falando. Porque você vê, na área urbana é uma correria danada, mas no agro, você sair e conversar, você viaja, você encontra o cliente lá, é um amigo. Aí, primeiro, vamos ver como é que está o negócio, vamos conhecer as novidades que forem implantadas. Olha quanto conhecimento, E o agro ele né. tem algumas características bem próprias, né. A gente viaja, visita o cliente, geralmente o cliente produtor, você toma café com o cliente na varanda da Exa casa, comendo um exatamente. queijo e perguntando: "Ai, você viu não sei como é que foi, como é que vai ser, como é que tá?". Aí vem a família, vem o filho, vem o irmão, vem a mãe, Então então é você uma vê, é uma relação única, né. é, então você me remete agora a as avós que eu tive, você também, né, Sim, e que ela sentava na porta de casa para levar uma prosa, e ali passava limpo o quê? A pauta. exato. A resenha, né, acontecia ali. Então, antes dela, também já acontecia isso, né. Aí você lá atrás, você tinha a vendinha, a venda. Então, um pouco de cada mantimento, Sim. secos e molhados, estavam na venda. E a hora que coincidia de: "Nossa, a venda está cheia", né, e aí trocava-se as ideias, faziam-se negócios ali, né. Acertava: "Olha, você vai batizar meu filho". Sim, Não, minha filha vai casar com sim. você. Eram negócios Seu filho é e honrado. network, hã. Seu filho é honrado, né. Então isso tudo é muito rico. Trazendo para o mundo de hoje, então, quando a gente fala marketing no agronegócio, nós temos que pegar tudo isso daí, realmente colocar no mundo digital, Entendo a natureza do agro. a natureza, entendeu. Porque é o seguinte, a gente não deve desconsiderar. Tem gente aí que ainda desconsidera a força desse mundo chamado agro. É muito forte. E você vê, nós, o Brasil, estamos
na grande na pauta de exportações, a gente está muito forte com o quê? Com as commodities, né. Mas a indústria já está muito forte, pensando muito profundamente de que precisa pegar todas essas commodities e a gente industrializar. O Beneficiar. mercado está aí para a gente fazer isso, Correto. não é verdade? Esse é o agronegócio? E nós temos um espaço enorme para trabalhar, né, com um território desse, com um clima desse, né, que às vezes desequilibra, porque, né, alguma besteira, alguma bobagem a gente anda fazendo aí que a gente precisa resolver. Sim, sem É dúvida. lógico que precisamos ganhar o dinheirinho, tudo, Sim, mas precisamos resolver, porque senão daqui a pouco não vai ter, não é? Então, nós temos, assim, uma janela de oportunidade enorme. Então você traz tudo isso daí. Então vamos lá, o agricultor nosso, como é que ele está aplicando o agro? Ou melhor, o marketing? Ele precisa sair da terra, entendeu, um pouco, ou escolher alguém que vá fazer esse trabalho aí e dar conhecimento daquilo que ele faz, da melhor maneira possível. Ele vai ter que identificar um momento, vai ter que identificar o público-alvo, né, o perfil do cliente, trabalhar tudo isso, né. Por quê? Ele pode estar daquele jeitinho lá no pé da serra, ele está fazendo o quê lá? O queijinho, sim. né. Então, ele está imaginando que é só aquilo ali. Não, pode extrapolar. E tem muitas ferramentas que podem ajudá-lo. E às vezes ele fala: "Ô mulher, vamos ficar por aqui, entendeu? Nosso filho saiu, não pegou para fazer isso e tal", mas já está mudando um pouco mais a cultura, mas tem que estar atento. Tem como aperfeiçoar esses conhecimentos todos para poder tirar proveito, não é? Você vê, tem um queijo aí no sul de Minas, que ele já foi escolhido lá na Europa como imbatível, não é? Uai, como é que pode? Uai, Uai, pode, fazendo o gancho, né, uai. pode. Você vê que maravilha, poxa, eu conheci o sul, né, quando eles falavam do vinho, o vinho era feito lá na chacrinha dele lá, né, no pedacinho de terra e tal, Na unha. trazia e tal. Poxa, foram os filhos, olha só que conscientização das coisas. Foi lá na Europa, aonde precisou ir, não é? E você tem vinhos bons hoje na África do Sul, você tem vinhos bons na Califórnia, Sem você dúvida, tem toda a Europa, não é? sem dúvida. Pô, foi aprender. Hoje o Brasil já está na pauta dos melhores vinhos do mundo, Perfeito. não é? E umas empresas assim extraordinárias. Então, tudo é observação, inspiração, vontade, propósito de fazer a mudança, a transformação daquilo que é uma fruta na minha mão, ela pode ser o quê? Industrializada, tá. Então você vê a população da China, a população da Índia, né, o Brasil também com uma população expressiva. Sim. Então, dá para a gente fazer a lição de casa primeiro no nosso mercado local, dá para a gente fazer. Nós temos pequenos produtores que já estão fazendo coisas, assim, extraordinárias na área de rural na área rural nossa, Sem dúvida. como exemplo, Perfeito. né. Você vê uma predileta aqui, de Matão, ele chegou para fazer só um produto, eu lembro. Eu o conheci extrato de tomate, Extrato né. de tomate, perfeito. Olha o que ele faz hoje, Depois goiabada, ketchup. mas ele viajou, hein, meu. E como viajou. Foi Então, foi longe. e agora, né, É, sem volta, né, não expandiu. Então são exemplos que a gente tem bastante consistentes, né. Uhum. Então, networking vale em todas as fases das nossas operações no agronegócio, tá. Perfeito. Todos os veículos são bem-vindos para o agronegócio? São. Tá? Dependendo do que ele faz, ele pode anunciar na rádio local, né. Eu estou dizendo do off, né, porque ele ainda não está no marketing digital, não é. Então vai lá na rádio local, não é. Você tem o quê? O folheto, né, você tem o manual do seu produto. Então tem algumas coisas que ainda precisam ter o quê?
físicas. Mas quando começa a pensar para o digital, meu Deus do céu, aí a coisa fica muito. Você vai ter vídeo, você vai ter locução mais apropriada, você vai ter as palavras bem colocadas no texto da publicidade. Então muda tudo. Cenários. Hoje cenário você, né, no computador você, mas como? Muda, adequa Inteligência toda hora. artificial, então, uma revolução. Não precisamos ter medo. A gente precisa dar uma pausa para compreender, se informar bastante, para não perder dinheiro também. Porque eu aprendi assim, vamos lá, você anuncia numa emissora, né, e 10 pessoas visitaram o seu estabelecimento. Você não tem o hábito de perguntar: "Como foi que você ficou sabendo para vir aqui no meu estabelecimento?". Se 6 pessoas disseram que ouviram na emissora, 60% é o resultado Sem dúvida. daquela sua incursão lá na emissora. Mas se você nem isso faz, você não pergunta, Você não é? consegue medir, né? Não, aí é a tal da métrica lá, né. Perfeito. Então fica difícil e às vezes você fica revoltado: "É, eu coloquei, mas não deu nada, e aí como é que eu tô do mesmo jeito", não é. Então tem que ter calma, paciência, contrata profissionais, não é. Sem dúvida. Temos muito bons profissionais, ganhadores de prêmios internacionais no campo da propaganda, no campo do marketing. O Brasil acho que é um dos países mais premiados em criatividade no mundo, não é. Então, passando bem rápido para ver como é que acontece as coisas, as sandálias havaianas fez o quê? Fez um cálculo, foi lá, perguntou para o diretor financeiro: "Como é que tá?". Falou: "Ó, se der uma incrementada aí nas vendas vai ser muito bom", né. Só que perto dele estava o diretor de criatividade. Falou: "Você precisa então nós vamos fazer, pode deixar que a gente cria, né". "Não, você pode começar o ano de que jeito?", hein. Com os 2 Os pés 2 seria o pés. lógico. Aí pega e sacou, falou: "Não, vamos com outro pé". E aí, mas teve um monte de conversa, de Sim. discussão e tal. O que interessa é saber o seguinte: quanto aumentou lá, o que a área comercial contribuiu para o faturamento que o diretor estava esperando. Hã. Quanto que foi? Quanto representa do total do ano? Tantos poxa, então a intenção é que está valendo. Você fez com intenção ou você fez uma brincadeira? Não, fiz por intenção, quis provocar um debate. E o debate é esse. Bom, Sim. mas como a gente está acostumando-se agora a viver em tribos, então na tribo nós vamos fazer o quê? Criar uma Uma narrativa. narrativa. E a outra tribo também, então mas na Contra a hora de narrativa. você contar o dólar que entra, não Aí é a verdade? matemática é sempre exata, né? Exatamente. Perfeito. O Uma coisa mar que eu achei interessante que você comentou a respeito dos resultados, né, do marketing aplicado, a respeito de você estar procurando profissionais, sempre profissionais adequados, sem dúvida nenhuma, isso vale para perfeitamente. qualquer área, né. E eu acho legal a gente comentar um pouco sobre, as funções, de fato, do marketing dentro de um negócio, porque tem muitas, atuações do marketing no negócio que elas são de longo prazo. Tem É, muitas funções do marketing que são de médio prazo. E tem, alguns projetos que são realmente para resultados imediatos, né. Então, por exemplo, você fazer um posicionamento de marca, não é, você não faz do é, dia para noite. É exatamente. um investimento aí de anos, talvez até de décadas. E tem É gente verdade. trazendo figuras, conhecidas, famosos cantores, atores, gastando milhões para se posicionar, trazendo às vezes a imagem de uma pessoa que é autoridade em determinado setor da sociedade, em determinada área, pelo seu profissionalismo, pela sua carreira, pelos seus resultados, trazendo ela para próximo da marca, para começar a criar uma roupagem de autoridade, enfim. Queria que você É analisasse um é pouco por aí mais isso. mesmo, é por aí. Em Matão nós temos uma empresa, e nós temos uma pessoa dessa empresa que nos dá aula
sobre esse aspecto aí que você abordou, né. Nós estamos falando da Brasilux. Então, veja bem você, é é um trabalho, não podemos sair atirando para todo lado, sabe. É uma questão de profissionais. Então, o profissional ele tem as ferramentas para conduzir o processo. Então, quem liderou essa empresa até hoje, né? Quem é o dono? Como é que funciona a marca? Está na mão de quem? Quem que está cuidando dessa marca? Tem empresa que muda a marca toda hora. A marca que estamos, dizendo é logotipo, Logotipo, sim. logomarca, né. Então muda a cor. Então, espera um tem história isso, tem história. E a história não está sendo respeitada. Tem um passado de muita luta, sabe, né, de dedicação. Então, tudo isso é um processo. E a Brasilux pegou aí e está contando, é uma aula, tudo pequenos trechos. É só ouvir, tem dúvida? Procura um profissional, dá um alô. Dona Kelly, né. Sim, Vamos perfeito. lá, dona Kelly está fazendo certo, não é. Então você tem que tratar do quê? De todas as aquelas áreas lá internamente. Tá? Tem pessoa que está lá no chão de fábrica, que é muito importante, tem a outra pessoa que limpa os degraus da escada, né, que leva pessoas para pensar coisas maiores lá no alto, mas às vezes essa coisa maior nasceu aqui embaixo, numa conversa com o ajudante. Então, é processo puro. E a gente aprende com isso, sabe. Então o ditado dizia lá atrás: "Cada macaco no seu galho", né. Mas, hoje, todos os macacos têm que saber como é que funciona o galho do outro. Todos os galhos. Então, se um dia ele tiver que dar um pulo e não conhecer lá, ele pula, cai e se mata, não é verdade? Pule no galho seco. No galho seco. Então isso tudo é aprendizado. É preciso pegar num momento bom. Às vezes, as coisas estão óbvias, mas às vezes elas estão escondidas. E é preciso, não é? E aí a gente levanta tudo isso e nós vamos colocar cada coisa no lugar, cada peça funcionando direitinho e tal. Puxa, mas eu queria estar nesse processo, entendeu? Fui transferido para outro. Acontece, porque o ser humano, ele, primeiro, ele é imperfeito. Eu posso me dar bem nisso e posso me dar mal aqui, né? Mas se a gente conversar, a gente acaba se dando bem e vamos em frente. Então tudo isso acontece, né. O Você diz assim: "Vamos pensar o marketing", né. Eu tenho aqui um desenho aqui que eu fiz, você fala em presença digital, né, o marketing. Então vamos lá, tem empresa que ainda não tem um site, ou seja, quem é? Para esse mundo todo. Ela ainda não pensou nesse, não alcançou esse entendimento. Não tem um site, não tem um blog, né, o site, blog. Certo? Ela não atua nas redes sociais ainda. Mas às vezes alguém dá um palpite lá para entrar na rede social e o que que acontece? Esse palpite é infeliz. Ao invés de ajudar, atrapalha. Na hora que você verifica o mapa de vendas lá no final do mês, fala: "Mas espera aí, por que caiu?". Olha, é melhor observar todo esse processo lá atrás. Alguém andou falando alguma coisa que não ajudou não. Não ajudou. Porque se a gente no digital tá trabalhando, tá vivendo em comunidades, né, então tem algum setor que está muito sedimentado, muito organizado, ouviu, falou: "Não, não vamos mais comprar esse daí". E aí aparece lá no mapa de vendas no final do mês, né. Temos que tomar cuidado com as redes sociais, o que fala, entendeu? Às vezes tem que falar, não fala, né. Então tem tudo isso daí, os canais de comunicação, como é que está o e-mail marketing dessa empresa?
as frases, texto está bem construído, está bem objetivo, é inteligível. E às vezes eu não tenho habilidade para escrever, e eu me meto a escrever, eu vou me dar mal. O outro lado, mas o cara lá tem gente que faz assim: "Ah, mas o cara lá é muito exigente, né, o cara é chato e tal". Escuta, o cliente é o quê? O rei. O consumidor é o quê? O rei. Em primeiro lugar, quem? O cliente. É preciso que a gente escute o cliente, ouça o cliente. Vamos fazer pesquisa para isso? É bem-vindo. Vamos colher opiniões, né. Tem gente que nós vamos perguntar sobre o nosso negócio que a gente nunca encontrou. Só que você vai ouvir pérolas ali, e é muito bem-vindo, mas você vai ouvir críticas. E aí? Também é muito bem-vinda, não é? Então é um mundo, assim, a gente tem que aprender mesmo, acho que é aquela outra frase lá, pisando em ovos, né. Tomar cuidado, qualquer descuido quebra, né. Então tem no agro, tem aquele que tem a loja, ele está com a loja física, não é, mas ele não tem a loja virtual. Está demorando, tem que ter a loja virtual. Por quê? Porque a solução que está nessa loja física sua, ela pode estar na internet do outro lado do mundo, e só você tem aqui naquele momento, só você tem aquilo ali. A solução só você tem. E se você não se mostra, vem aquela outra frase feita: "Quem não é visto, não é Não é lembrado". lembrado. Puxa, mas então quer dizer que funciona. Funciona, mas tem que ter o quê? Profissionalismo, né, tem que ter profissionalismo para poder acompanhar, né. Anúncios patrocinados na internet, anúncio que vá conversar com esse público. Mas antes de fazer o anúncio, é preciso que a gente conheça esse público Conheço o público. que a gen Anunciar para o público correto. exatamente, não é, Perfeito. tá. Então vamos lá, vamos fazer happy hour. É uma baita ferramenta para o agro, hein. Sim. Terminamos a jornada? Será que dá tempo? Porque às vezes termina tarde, hein, né. Vamos encontrar os amigos ou os da roça, os que Sim. estão ali. Vamos bater um papo, vamos tomar um cafezinho, como você falou, né. Enfim, vamos conversar e quem sabe dali sai alguma É coisa. sempre sai. Sempre sai. Então tudo isso é para aperfeiçoar o relacionamento entre todos, né. Isso é Sem muito sombra de dúvida. Perfeito. E agora saindo um pouco do universo do marketing aplicado em negócios, a gente falar um pouco mais agora, um ponto que eu sempre, às vezes, na verdade, né, comento aqui, a respeito da comunicação. Eu acho que você é um convidado adequado para falar um pouco mais para a gente sobre isso, porque você tem uma visão, inclusive, histórica, né, do passado, e você vive isso até hoje também. Eu tenho a impressão que o agro ele falhou em vários momentos na questão da comunicação. Enquanto muitos setores da economia brasileira, setores que também são importantes, mas são menores que o agronegócio, sempre se preocuparam em se comunicar, indo para rádio, indo para televisão, indo para internet. O agro falou: não, eu tenho que plantar, colher, vender, exportar, processar, eu preciso trabalhar o solo, eu preciso produzir. E aí você nunca viu propaganda do agro, você nunca viu o máximo que a gente começou a ver em um determinado período foi o surgimento do Globo Rural, algumas iniciativas pontuais, né, de sim, emissoras ou às vezes de entidades, né, alguma coisa, a Embrapa chegou a fazer alguma sim, coisa, enfim. E você vê que na comunicação, o agro foi ficando. Só que ao mesmo tempo ele também foi se expandindo economicamente falando, e é o sim, principal setor, é o setor motriz da economia brasileira. E ele não se comunicou. Então hoje a gente chega num ponto onde essa falha ou essa falta de comunicação, ela gerou nas gerações mais recentes, uma visão às vezes um pouco errada sobre o agro.
certo? O agro que é majoritariamente feito de pequenos produtores. O agro que é feito de produtores que abrem mão de uma porção significativa da sua propriedade em detrimento do meio ambiente. Esse cara cuida, esse cara cultiva. O agro que hoje fala em você trabalhar o conjunto ali, em conjunto, lavoura, floresta, né, e pecuária, e rebanho. Então, isso foi se perdendo, né. Eu digo a respeito de opinião pública, né. Então a gente vê hoje umas opiniões soltas aí que você fala: "Pô, esse cara tá descolado da realidade". Mas talvez não seja só esse cara, talvez a gente não se comunicou da forma como deveria? É, Sim ou não? é pertinente a seu questionamento. Nós falamos de pessoas individuais, até agora, né. Falamos de empresas, tá certo? Então vamos lá, voltando. Primeiro veio o ser humano, segundo veio o quê? A família, né. Foi Platão, né, que é Platão que fala que a gente estava dentro de uma como é que é? De uma é tudo escuro, aí alguém A encontrou caverna. é a caverna, né. É, Olha aí, você vê, a foge caverna de Platão, exato. é, caverna de Platão. E aí alguém encontrou uma luzinha e ali, meu, explode. Opa, vamos saber o que tem além disso. E até hoje a gente está procurando, né. Mas comete-se os pecados. Então, a família está operando, comete o pecado. Já falamos. Precisa dizer, quem não é precisa responder essa pergunta, quem não é visto, não é lembrado, mas tem que ser com um profissional. Perfeito, sem dúvida, Tá? sem dúvida. Senão, desculpa a expressão, um palpiteiro vai lá e pode falhar num detalhezinho e tudo pode se dar mal. Aí você vai ter, depois da família, o agrupamento, mano, vai criar o quê? A empresa. E a empresa, uma empresa se associa com a outra e vai virar uma gigante. Tá. Como é que tá a comunicação disso daí? Falha. Então, vai um, fala uma coisa. Vai outro, fala outra coisa. E vai ter ruído. Vai ter ruído. Vai ter ruído. Certo? O correto é o quê? Emissor, o que lá? O receptor. Destinatário da Exatamente, da perfeito. mensagem, né. O americano lá, o Marshall McLuhan, ele fala: "O meio é a mensagem". O que que nós estamos assistindo hoje? Ele falou isso na década de 50. Olha o que nós estamos vendo hoje. O meio é a mensagem. Tá todo mundo aonde? No Instagram. Mas que mensagem que você está colocando lá? Talvez não seja o Instagram para você o melhor canal. Tem que resolver isso daí tecnicamente. Mas cada um por si, Deus para todos? Não. Então vamos lá. Você falou, existem algumas opiniões de um jeito, outra de outro. Isso daí vem tudo por quê? Porque a gente não canaliza. Para canalizar, nós precisamos fazer o quê? Então nós temos quem vai falar por nós também. E se a gente se alinhar, sai tudo melhor. Então vamos lá. Nós temos a Embrapa. A Embrapa é o quê? Ciência, tecnologia disponível ali. Então, quem for falar pela Embrapa vai usar termos, tal, que pode ser que eu não entenda, Sim, mas ele está outro nível. colocando adequadamente, está treinado para falar, porque precisa. Perfeito. Nossa mãe, sem Embrapa o Brasil morre, não é verdade? Sim. Então, isso é uma coisa, mas nós estamos numa região, então, pequenos produtores, estamos numa região. Nós somos unidos? Não. Eu tenho inveja do vizinho. Eu tenho orgulho de mim. Eu boto meu nariz para cima, eu não sei. Então, cada um para si, Deus para todos. Não vai dar certo isso. Não vai. É aí que a gente perde. Então, perde na produtividade, perde. Tá bom, tem ilhas de excelência no Brasil. Então, vamos lá no sul de novo. Para dar certo tudo aquilo lá, eles não criaram as cooperativas. Sim. De cooperativa de crédito, inclusive. Exato. Para todas as etapas do negócio. Perfeito. Então, nós precisamos copiar mesmo, modelar aquilo lá e trazer para mais lugares. Você tem uma ideia, o Sebrae nasceu no Ceará e era com letra C, tá, porque tem uma outra palavra lá.
depois virou serviço, né. Lá nos anos 70 para 80, que era o quê? A experiência de pegar e num lugar terrível, seca, sertão e tal. Mas dá para fazer alguma coisa. Eles se uniram e criaram o esqueleto do que é o Sebrae hoje. Aonde o Sebrae foi modelado para explodir no Brasil? Em Santa Catarina, em Joinville, tá. Lá eles mas também tem uma coisa, eu estive lá representando a Associação Comercial e Empresarial de Matão, num congresso brasileiro lá, e um alemão contou essa história. "Mas eu, alemão, não aceito. Falamos que é 7 horas da manhã, tem que sair. Para ir no outro lugar, 7h01 não é hora de sair mais." Eles são o quê? Eles brigam pela pontualidade, né, disciplina e tal. E deu certo por causa disso. E outros lugares não dão certo. Por quê? Porque não se leva a sério. Não se leva a sério. Então, associativismo é bom. Olha a Europa lá, pós-guerra, Sem dúvida nenhuma. não é? Então você tem uma ferramenta boa no Sebrae que chama-se Empretec. Nasceu por causa da Segunda Guerra Mundial. Fazer o que agora que está tudo no chão? Vamos ter que recolher tudo e cada um é importante. Porque vai falar ali, mas é naquele momento ali que vai falar. E dali sai um comunicado que vai ser distribuído. Então, esse comunicado está me representando, eu estou falando ali. E vai. É comunicação eficaz, não é? Quando cada um quer resolver do seu jeito, vira uma confusão danada e não vai crescer. O núcleo não cresce, a vila não cresce, entendeu? O bairro não cresce, porque tem alguma coisa acontecendo. Então, quanto mais a gente for unido, praticar a união, é difícil? É lógico que é. É lógico que é. União não vem de comunhão? Quem que falou em comunhão a primeira vez no mundo? O Senhor lá, né? O Senhor Todo-Poderoso. Então, pratiquemos, mas é difícil. Por quê? Porque se eu sou imperfeito, aí eu ponho o meu orgulho ali. Ai, meu Deus do céu, quais são os 7 pecados capitais, hein? Eu coloco tudo na mesma mesa para querer fazer o quê? Vai destruir tudo, é erva daninha, pelo amor de Deus, entendeu? E agora com saúde mental então, vai sair dali assim, ó, vou morrer. Nossa, não dá. Então, isso é atraso. Em toda parte do mundo isso é atraso. Quando se fala agora de uma maneira mais macro, nós vamos acertar um acordo Mercosul, União Europeia, a gente precisa saudar um negócio desse. Opa! Porque é muito difícil você pegar todas as ferramentas que nós temos nessa imensidão de Brasil, pegar, pôr numa maleta e ir lá conversar com cada um. Nós temos que conversar, mas aonde? Em bloco. Gente, entendeu? Vamos falar, ninguém, como é que é, sofre demais por falar. Tem que falar, vamos conversar, vamos trocar ideias, né. Mas não, eu não gosto, então você fica. E o seu negócio? O vizinho está indo, e você? Olha para ele e fica bravo. Aí começa a ficar louco, quer tomar veneno. É assim. Hoje, a depressão está aí, por quê? "Não, eu me viro". Então vai se virar. Outro dia eu estava pesquisando, já existe o marketing da nostalgia. Você é jovem, poxa, você é jovem, né. Marketing da nostalgia, Ex né. Por quê? Porque a pandemia nos estragou, pastor. nos afastou e tudo. E agora? Puxa, nossa, eu sinto saudade, o outro sente saudade, o outro Bom também. era aquela época. Bom era aquela época. Pô, então vamos trazê-la da Vamos. melhor maneira que a gente puder, hein, da melhor maneira. Por quê? Nós já temos experiência, temos algum dinheirinho. O que que a gente faz? Chama todo mundo, pô. Ah, é uma Essa festa. talvez seja a parte brilhante do capitalismo, né.
Ele te Exato. disponibiliza para você comprar o que você quiser Sim. consumir. É. Ó, todo mundo a China é o quê? Não é capitalista, ela é comunista, só tem um partido, né, um partido, um Po dogma, politicamente comunista, uma sim. maneira de pensar. Só que, nos anos 70, os americanos foram fazer o quê? Comércio lá com a China. Mas chegaram lá para dizer que eles fabricavam tudo, e que vendiam tudo, e que você tem que conhecer, você tem que e aí sugeriram, me contaram essa história, eu não sei se sugeriram que o chinês Mao Tse-tung, na época, pegasse a juventude dele: "Ô, manda para lá, nós temos escola", fazia intercâmbio, e parece que alguns deles foram, na década de 70 para lá, e aprenderam tudo, tudo, tudo que o americano faz. Só não viu quem? Que os americanos não viram, eles estavam ensinando o chinês. E o chinês um dia, um perguntou para o outro o quê? "Como é que a gente faz como eles fizeram? Eles são ricos, olha como é que nós estamos aqui com milhões e ainda tá". Aí um outro falou: "É, vai demorar um tempo, que dá para copiar, dá, vai demorar um tempo". Aí alguém bateu na mesa e falou: "Não tem tempo, é agora que nós vamos ter que fazer. Chama os melhores aí que nós vamos botar aqui e nós vamos resolver esse negócio". Quem era um dos líderes que resolveu e assumiu isso? O Xi Jinping, que está lá. Ele é um dos garotos que foram lá aprender. Aprendeu tudo sobre capitalismo e implantou o capitalismo lá. Hoje é um capitalismo selvagem, não, o chinês. Sabe, no Brasil, quem renunciou porque tinha uma ideia parecida com essa? Jânio Quadros. Jânio Quadros, 7 meses de governo, quando ouviram, ele falou: "Não, nós vamos copiar o que todo mundo faz". Aí ele: "Poxa, né, não, não, aqui não, tem patente, não vai". Ele saiu abandonado do poder. Ali na frente teve uma revolução, entre aspas. Tanto que quando ele saiu, ele estava na China, né. Ele estava na China. Não, não foi ele, foi o João Goulart. João Goulart, E João o Goulart. João Goulart dançou, entrou porque foi lá conhecer, Sim, mas não era ainda, né, era comunismo puro mesmo, científico. sim, sim. Entendeu? E aí, né, os Estados Unidos e o Brasil estavam muito ligados ainda por causa da Segunda Guerra Mundial e não foi possível e a coisa ficou feia, né. Perfeito. Mas, então a gente tem que o quê? Aprender, modelar, né, e pensar, raciocinar para ver como é que eu posso resolver problemas. Problema. O cliente tem o quê? Necessidade, dificuldade, dor. Eu tenho que pensar que eu posso resolver, mas eu tenho que comunicar com ele. Aí volta. Então, como é que um mascate antigamente fazia? Ele vinha de charrete, porta em porta. Ô, freguesa! Os árabes. Freguesa, mascate chegou, a Bibi chegou, hein? Aí vai, tá faltando alguma coisa, freguesa? Faz mês que a Bibi não vem? Ela, espera aí que eu vou ver. Ah, Sempre tem pronto. alguma coisa faltando. Nossa, então você vê como isso é marketing puro, meu. Puro. De charrete o cara. Às vezes ele tinha que pegar o freguês, botar na charrete dele e levar na farmácia, porque estava doente. Então, olha que prestação de serviço, hein? Sim, É isso aí. Mas a gente precisa estar mais unido para a gente fazer toda essa revolução comercial, tá? sim. Com esse E de imagem, né. o tarifaço acho que nos ajudou um pouco, e a gente acabou, como é que é, criando, assim, uma distensão entre os polos. Esse negócio de polo aí não serve para ninguém, hein. Sem Para dúvida. nós, empreendedores, isso aí não serve. Serve para o mundo político, porque eles têm fundo eleitoral, eles têm fundo de campanha, eles têm não serve para nós. Eles se alimentam disso, né. Se alimentam disso. Então, o que que a gente tem que fazer? Fazer como foi feito. Vamos lá conversar? Vamos lá, entendeu? Sim. "Ó, esse aqui, como é que é? Esse aqui", é isso. Nós estamos tratando do quê? De economia.
Mas nós estamos tratando do quê? De política comercial também, Sim. indo lá. Não, agora ele vem aqui, vamos conversar. Tem que fazer isso, não é? Então, é network. Sem dúvida. E nessa questão da comunicação, né, o Sérgio, que a gente estava comentando, eu acho que o agro ele tem uma coisa muito interessante, que é o cooperativismo e o associativismo, e ele consegue fazer isso muito bem nas últimas décadas, na questão da produtividade, da produção, do crédito, da parte econômica financeira do agro e tudo mais. E é um setor que foi crescendo muito, tinha tudo para isso, né? O país rumou sempre para o sentido de um agropotência mundial. Porém, a questão da comunicação, eu insisto nesse ponto, ela não acompanhou. E aí você fala, né, numa parte da sua fala, você fala de cometer erros ou de acertos, né? Você pode, perfeitamente. Existe um marketing errado, existe uma comunicação errada, assim como existe um marketing certo e uma comunicação certa, assertiva, né? Perfeito. E a gente não consegue se unir para se comunicar. E eu falo como uma pessoa que faz parte de um elozinho, da cadeiazinha do Uhum, agronegócio. Tô inserido ali. E a gente, ao meu ver, gostaria de saber ao seu também, a uhum. gente continua errando. Primeiro ponto, porque a gente não consegue se associar para se comunicar, como a gente se associa para produzir, para Uhum, distribuir, para vender, uhum. para comercializar. E o pouco que nós estamos fazendo hoje, a gente está fazendo, ao meu ver, errado. Porque hoje, eh, existem, obviamente, as redes sociais. Então, existe o pessoal criando conteúdo nas redes sociais. É um conteúdo disperso, é um conteúdo que está romantizando demasiadamente a vida no campo. Não que a vida no campo seja ruim, mas você coloca o que você quer na rede É social. Eu verdade. filmo o que eu quero e eu É, coloco da é forma verdade. que eu quero. Aí vem o agronejo junto com É, isso, cantando uma música horrível vem, e vem. que o agro é top, o agro é, enfim, é uma propaganda, ao meu ver, errônea. O agronejo cantando que a minha caminhonete vale mais que a minha colheitadeira vale mais que a sua Porsche, que a Dodge Ram, que não sei o quê. Enfim, é uma gama de erros sendo cometidos ao mesmo tempo É, na parte da comunicação do setor, é, que eu não tenho dúvidas que coopera para uhum, essa má visão é, do agro. é. Isso, vamos chamar isso de brincadeira maldosa, porque, eu vou ganhar dinheiro. Dá para ganhar um dinheiro, é rápido, só que vai deixar sequelas, certo? E para quem pega sequelas, às vezes não sabe o que fazer com ela. E aí a coisa fica pior ainda, né. Então você disse bem, a música lá atrás era diferente, porque era uma necessidade e tal, né. Agora não, ela virou parte de um produto. Se cantava a É, roça, né? exatamente. Então virou parte de um produto. Então você precisa ganhar o dinheiro, porque o dinheiro está, entre aspas, fácil, né. Estou no mundo digital, então eu me viro e quer ver como é que é? Então você faz uma letrinha fraca, todo mundo está sabendo. O ritmo é dançante. Nós somos um povo diverso, o Brasil. Mas nesse particular teria que ser um pouco mais, a gente teria que pensar no macro. E a gente então, vamos lá, você pega Goiânia, é uma ilha de excelência. Sim. E aí? Aí você vê os pecados que se cometem lá, muitos pecados, tá. Aí você vai para um outro lugar, lá no Mato Grosso, é outro pecado. Aí você vem para cá, para o interior de São Paulo, então você vai somando, certo. Só que, às vezes, essa brincadeira, né, pode, como é que se diz? Dar um resultado, como é que é? Resultado individual, um resultado. É, ser porque é aquele negócio de influenciador, né. Eu fiquei sabendo essa semana que as redes sociais já não estão mais considerando 50 milhões de influenciador.
O curtir não cabe mais. Agora o que cabe é comentários e comentários pertinentes. Aí o algoritmo, o robô, toca para frente e vai em busca do resultado que você está esperando. Do contrário, você só está ali, mas não tem consequência. Então é muito complicado. Então você vê, tem um segmento que eu acho que está fazendo melhor do que os homens no agro como um todo, são as mulheres. Elas vêm vindo bem, vêm vindo se organizando, tá. Então você vê, você tem um Banco do Brasil. O Banco do Brasil é um banco público, mas ele não tem que alcançar todos os públicos. Ele está falando hoje mais para quem? Para o agro. Ele não está falando para o comércio. Ele não está falando para a indústria. Você está entendendo? Ele está falando mais para o agro. E aí, quem que está à frente do Banco do Brasil hoje? Uma mulher. Então, o que que acontece? Networking direto no Banco do Brasil. Então, tem marketing para as mulheres fazer o quê? Tomar as decisões melhores. Primeiro, se construir. Por quê? Tem a questão da marca pessoal. E ela serve para as coisas boas e serve para as coisas ruins. Então, quando você não tem aqui, sabe, as ideias no lugar, você pega esse negócio de marca pessoal, você faz um monte de besteira, entendeu? E vai dar problema ali. Mas quando você coloca de maneira adequada e séria, dá resultado. Dá resultado. E olha, o nosso agronegócio, com as mulheres que estão trabalhando de maneira séria, está dando certo, tá? Só que o mercado, ele é terrível. Você vê, nós já temos numa emissora uma novela das 7 que está falando do agro. Perfeito. Por quê? Porque é a coisa da hora, tá entendendo? Já teve na novela das 9, né, o Pantanal. Rei Então, do gado. todos temos que ganhar uma parte do bolo, uma fatia do bolo. Então, é muito complicado isso. Para a gente resolver isso, nós precisamos nos associar, entendeu? Quem é que é sério? Então vamos lá, o que que é sério também? Vamos tratar disso. Não vamos, Sim, vai perder, não vamos perder tempo. Nós vamos trabalhar no que é correto, sim. entendeu? Porque Então se aí você. entra homem, entra mulher. A gente Sim, precisa colocar as mulheres nas nossas decisões, exato. entendeu? Nós precisamos juntar as coisas, entendeu? Só as mulheres lá separadas também, né, fica meio assim. Temos que juntar e fazer mesmo a diferença. Porque se a gente faz o sério da maneira correta e mostra o que é sério, o que é certo, a gente vai estar ressaltando o que não é sério, o que é errado. Então a gente vai estar dividindo, a gente vai estar separando. A pessoa que não é do ramo, ela vai olhar para isso e vai falar: não, isso aqui é o sério, é a realidade, é o verdadeiro, é o cara que tá levando a questão a sério, que tá mostrando como é que funciona. Esse aqui é fanfarrão, aqui e talvez esse seja o caminho. Sim, não tenha dúvida. E tem muita gente séria. E a gente precisa ir atrás deles. Então vamos começar por onde? Vamos começar pela nossa aldeia, entendeu? Pela nossa tribo, tá? Então, no Sebrae eles têm lá uma frase que fala muito. Como é que é? Pense global e haja local. É isso que a gente tem que fazer. Então vamos lá. Quais são as mazelas que a gente tem local? Isso vale para cada cidadezinha desse Brasil, para cada empreendedor no agro, para cada empreendedor na agricultura, na indústria, no comércio, serviço, agora tecnologia também, né, inovação. Então, nós precisamos conhecer a nós mesmos. Quem somos nós localmente? E aí a gente começa melhor. É o que eu tô tentando fazer aqui, inclusive. Exatamente. Então vamos lá. Se a gente se conhece, a gente sabe das virtudes e dos defeitos de cada um.
Mas vamos levar em conta as virtudes. Ninguém tem que, sabe, sacar e apontar para o outro: "Ah, você não sei o". Não é assim, não é desse jeito, entendeu? Não é: "Ah, eu cancelei o cara". Tem gente que faz isso. Cancela e ainda vai falar que cancelou, entendeu? Não é assim, mas tá vigorando. Vamos acabar com isso. E num lugar como o Matão, parece eu não sei se a prefeitura já sabe, viu. Num lugar como o Matão, parece que o Supremo decidiu que o censo tem falhas. O censo tem falhas. E a população que disseram para nós não é, vai ser maior e a gente vai receber mais recursos. Todos várias cidades do Brasil aconteceu isso daí. Erraram, Não sabia. tem que retroceder e fazer o certo. Então vamos lá, mas nós sabemos qual é realmente o nosso povo? Com o que nós podemos contar? O que nós podemos fazer com esse recurso humano que nós temos? Tem muita gente boa por aí. Com esse capital intelectual que nós temos aqui, né? Inclusive da molecada nova, né? Exato. Então, eu penso assim, vale para qualquer outra localidade. Quem são os talentos do seu lugar? Quem são? Nós não sabemos. Temos teste vocacional aplicado? Onde é que está? Onde é que está sendo feito? Público, de maneira pública. Particular tem. Eu tenho informação de que no Japão eles aplicam. E você já sabe mais ou menos qual é a veinha do garoto e qual o caminho que vai seguir. Então você não perde, você ganha. Qual é o problema de não se aplicar, aliás, de se aplicar o teste vocacional em Matão, vamos dizer? Não dá para fazer? Quanto será que custa? Pode ser feito voluntário. Eu fui para a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Eu não falo com o nariz empinado, não. Eu falo com o maior respeito porque muita gente me ajudou. E aonde que eu ajudei? Numa comunidade católica cristã que tinha o quê? Voluntários na igreja que patrocinavam junto com o padre o teste vocacional. Eu fiz, deu arquitetura. Falou, faz de novo. Mas meu pai não tem dinheiro, padre. Fica tranquilo. Tem gente muito rica na nossa comunidade. Olha o que ele falou para mim. Falei, mas e aí? Vamos aplica de novo. Aplicou e deu propaganda. Aí putz, passei na Metodista em São Bernardo, só que eu trabalhava na Avenida Paulista, não dava para chegar para estudar em São Bernardo, 23 quilômetros de distância. Aí passei mais tarde, passei na SPM. Padre, não tem condições. Agora como é? Pô, eu fiz tudo que você falou. Meu pai já teve que pagar o técnico de propaganda lá. Agora eu tô perdido, não vou nem ele não vai me aceitar morar em casa. Tô perdido. Não, nós vamos conversar com ele. Mas antes nós vamos conversar aqui. E encontrou meios de me ajudar nas primeiras parcelas da escola particular. Hoje deve estar uns 7, 8 mil uma mensalidade lá, pô. Então, opa, eu vim da onde eu vim, mas olha, eu dei a mão e os caras pegaram e falaram: "Vem pra cá, neguinho". E eu fui e me dei bem, mas foi suado, não foi fácil, não é. Mas eu pergunto, um teste vocacional nós vamos descobrir quem são os talentos, e nós vamos cuidar tão bem deles, todos, não é um só que vai cuidar, não é o pai e a mãe, todos, a cidade inteira. Esses são os caras. E aí a gente vai saber, vai cuidar. Então esse menino vai aprender a jogar xadrez, porque ajuda em matemática, e vai ser grande. E nós temos meninos aí que estão ganhando Olimpíada, Sim. tá. Então, mas tem que ter mais. E tem, mas aonde que tá? Tá desistindo, tá desistindo. Nós vamos perder. Então, nós temos um PIB extraordinário, tá, mas nós precisamos resolver, democratizar um pouco mais. E nós perdemos. Aqueles que estão saindo fora, eles estão indo mais para fora ainda. Eu tenho um garoto e ele, no Rotary Club, ele passou em primeiro lugar na seletiva de intercâmbio internacional de jovens, bolsa de estudo, que tem um intercâmbio que o pai e a mãe banca
podemos fazer a seletiva também. Ele pegou em primeiro lugar, veio a pandemia, não deu para embarcar, porque ele estava acertado de ir para a Alemanha. 1 ano na Alemanha, tudo resolvido pelos rotarianos, daqui e de lá. O que aconteceu? Ele não foi. Ele escolheu testar a Unicamp. Ah, vem cá, ô menino. Você estudou onde, Matom? Você está falando da Unicamp? Ah, eu estou estudando no Adelino Bordion. Tá bom então. Vamos lá, capricha lá. Ele fez, primeiro, medicina, segundo, engenharia da computação. Só tinha 60 vagas para medicina e ele pegou 62. Não teve como avançar. Ninguém desistiu. Ele pegou, foi lá e acertou engenharia da computação. Entendeu? Terminou o TCC agora, entregou, aprovado, com mérito, e ele já também ganhou a bolsa para fazer o quê? O mestrado. Pô, já está mexendo com NVIDIA, e, sabe, como é que chama lá? Microsoft, tal. Tá nesse campo aí o menino. Agora, e Matão? Perdeu ou não perdeu? Perdeu. Será que ele volta algum dia? Como é que ele vai voltar? E tem os que nem trabalha, nem estuda, nem, né? É, né? Então tudo isso é um custo social enorme. A gente não faz as contas, a gente vai tocando, mas é um custo enorme. E estamos perdendo o quê? Capital intelectual. Aí nossa indústria está aí. Precisa de quem a indústria 4.0? Qual é o perfil do colaborador lá dentro? Onde que nós vamos encontrar? O ônibus da Paraty Mobilidade vai ter o maior prazer de chegar e trazer todo mundo para trabalhar aqui em Matão. Nós vamos reclamar, eu trabalho lá e ganho pouco. Bom, você também não tem vontade ou não tem condições de galgar outras posições. Então, a gente tem que pensar o quê? Se é comunidade mesmo. Nós precisamos debater essas coisas. Mas com quem? Quem que está afim? Aonde? Com sociedade, com associação. Nós temos que nos juntar para ver isso daí. Porque vai ser bom mesmo para todo mundo. Ruim, pesado foi para os pioneiros que aqui chegaram. Uns chegaram a cavalo, outros chegaram a pé, com um machado nas costas, com uma enxada, para desbravar esse negócio chamado matão, né? E fazer essa coisa linda, maravilhosa que a gente tem aqui hoje. Mas foi um suador danado isso. Depois vieram os imigrantes, entendeu? Olha o que eles fizeram. Então, cada um tem uma parte nisso tudo. E a gente precisa conversar, trocar ideia, entendeu? Legal. E aproveitando que a gente tá nesse assunto, eu achei um gancho bem legal, né, você tocar desse assunto aí, falar dos jovens, né, os neném, e também ressaltar que a gente tem material humano fantástico, né? Demais, Pouco demais. se fala disso, Oh, muita. não te cortando, mas cortando. O Nelson Antoniossi Filho, ele é o quê? Professor doutor da Universidade Federal de Goiás. Onde que ele nasce? Nasce na Federal de São Carlos. É para lá. Daqui a pouco ele vira reitor lá. Tá tudo certo que ele vai ser o reitor. É bom, ele descobriu que a cera do ouvido pode ajudar no tratamento de câncer. Esse é um dos caras. Tem um outro que é o Zarbin, ele é professor doutor na Universidade Federal do Paraná, entendeu? Ele está em química lá, ele é presidente da Sociedade Mundial de Química. Dá aula lá na Universidade Federal do Paraná. Então, tem valores, eu chamo de, eu não, falecida professora Leile Gorgatti, que é mãe desse que está lá em Curitiba, ela falava: "São os meus filhos de Matão, estão fora". E, ó, tá assim lá fora. Mas a gente precisa pegar esses que foram aqui. É difícil, você se envolve e vai ficando, mas eles são exemplos. E olha, eu arrisco dizer que tem escola aí que não sabe quem é um desses, só um só. Eu não tenho E dúvida. a maioria deles estudou no Henrique Morato. Acho que nem o Henrique Morato sabe.
Não é o falecido que deu não para a escola. Comunidade. Comunidade. Tem que trazer ele. Você voltou, visitou Matão? Leva lá. É exemplo para a juventude. Ou se ele pôde, eu posso. É exemplo, tem que trabalhar isso. Se não trabalharmos, aí nós vamos ficar arrumando discussão, sabe, que não cabe. Porque é muito isso, é muito aquilo, ajuda muito e ninguém faz nada. Nós temos dados já da universidade, questão de cota, entendeu? Questão de cota. A frequência dos cotistas está em 92%, dos não cotistas está em 67%, por aí. Quer dizer, você não está na cota. E você está frequentando? Não. Uai, quem que vai virar o médico, o engenheiro isso, o engenheiro aquilo, mais o bacana do pedaço? Quem que é? O cotista? Não é o cotista. Então, meu querido, eu queria cumprimentar, meu caro doutor. Você teve 67% de frequência na escola. Hã? Quem que está vendo isso? Quem que está debatendo isso? Precisa debater, precisa conversar. Não precisa brigar, não. É só conversar na boa. Hum? Esse é o caminho, É inclusive, para muito tudo, né? dinheiro. Ó, a sociedade contribui para que o agro alcance. Olha as pesquisas da Embrapa. O Cerrado era o quê? Quem Nada. foi que bancou o Cerrado? Dinheiro público, Dinheiro pô. público. Quem que está lá de professor, doutor, cientista e tal? Dinheiro público. Começo da Embrapa tem gente de Matão, que era aqui do IRI, aqui perto do Cruzeiro da Vila Santa Cruz. Era pesquisador aí, foi para lá. É história nossa, fora daqui. Fantástico isso. Então, custo social, bem investido. As federais, hum? As estaduais, é dinheiro público. Então, nós estamos produzindo capital intelectual. Mas nós precisamos cuidar melhor para não dispersar. É, Dispersou, a gente sim, perde. e a gente se perde muito, né, em alguma parte desse processo todo, né, o Sérgio. Você vê, por exemplo, a parte, né, Hum, puxei aqui de Está. cabeça, parte da engenharia aeroespacial, né, a gente fala da Embraer. Eh, o cara se forma aqui, o cara faz ITA, ele se forma, ele entra na Embraer, a hora que ele fica bala, ele cai fora. Vai pra Exato. Boeing, vai pra É igualzinho a a commodity. gente tá É, exportando o é profissional. igualzinho a commodity. Exatamente, Entendeu? virou Então, commodity. esse daí não pode ir, entendeu? Então, a gente teria que ter o quê? Um incentivo, eu não sei dizer ao certo o que poderíamos fazer para que ele não fosse, porque é aqui que a gente e outra, tem que devolver o investimento público que a Exato, gente pra apostou sociedade, nele, perfeito. não é? Temos que pensar isso também. Então, teríamos que criar uma regra, ó, você vai estudar, só que você terminando seja cotista, seja quem for, pegou dinheiro público, ó, você vai ter como se fosse um período, né, em que você vai devolver. Depois você pode voar, entendeu? Isso já existiu no Brasil. Tinha um tal de projeto Rondon. Então os estudantes se inscreviam, entendeu? E serviam no projeto Rondon. Então você ia lá mesmo para o sertão, lá para a Amazônia, tal, e tinha avaliação, tal, tal, entendeu? Isso contava para você. Para não acontecer como aconteceu com mais médicos. Ué, por quê? Tem que trazer? Não, tem aqui. Mas vai lá. Quem quer ir para o fundão do Maranhão? São questões delicadíssimas, mas nós precisamos botar a mão na consciência, entendeu? Porque eu fui ajudado e eu estou aí fazendo a minha parte. Eu falo com tranquilidade. Eu me entrego. Eu atuo no conselho municipal, eu atuo em prestação de serviço à comunidade. Com a maior tranquilidade. Por quê? Porque eu tenho consciência que eu tenho que devolver. Muita gente me ajudou. Eu tenho que devolver. E vou devolver. Você pode perguntar para mim, e aí? Qual que é a sua idade então? Fala aí, Sérgio. Não parece, né?
Mas eu tenho 72 anos e não vou me aposentar nunca. Nunca. Deus sabe que eu não vou me aposentar. Porque eu tenho que pagar muita coisa ainda. Entendeu? Essa que é a realidade. Eu não faço isso de bacana, não. Né? Eu tenho que entregar. Eu ganhei muito, 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 muito. Muito. Então, é uma mensagem que eu deixo para a juventude, né? Que é preciso acreditar. Entendeu? Às vezes o pai e a mãe não têm condições de dizer que você precisa acreditar, né, porque o mundo em volta deles não ajuda também, né. Mas você jovem tem que acreditar. É possível evoluir, melhorar, e a vida não é só dinheiro. Para chegar no dinheiro, a gente precisa o quê? Ser, depois vai ter, mas precisa ser. Ser o quê? Ser alguém, uma expressão, uma representatividade. Né, com autoridade. E é bom. E vai ser tudo, até político, e vai transformar. Hein, por que não transformar? Tantos serviram de exemplo já, inclusive nessa terra aqui que eu piso. E transformaram, por quê? Primeiro foram seres humanos dedicados. Ser primeiro, depois ter. Quando a gente inverte, vai fazer besteira. Está cheio de exemplo também. Sim, e agora você imagina a capacidade que a gente não tem escondido ali no agro. Esse setor do tamanho Nossa, que mãe é, do céu. tanto de pessoas envolvidas nisso, as gerações novas. Imagina o tanto de talento que não tem voz. A Nós gente não estamos tá com atingindo. déficit. Nós estamos com déficit disso daí. Você quer ver? Vamos pensar na biodiversidade. Quanta coisa está escondida nessas matas, florestas, que É mas como a gente quanto saber. tempo ainda vai levar para a gente descobrir que aquilo tem uma função, É, meu, que o exatamente. criador não negou, ele entregou para nós, de graça. Ó, vai lá, vai, entra no meio do mato para você ver. Vamos e acha o negócio lá, pô. Então, puxa, é preciso acreditar de novo, tá vendo? Aí, cara, olha que futuro que tá aí pertinho da gente, pô. Você vai pega uma vereda aí, você vai encontrar oportunidades demais. A ciência falando de não precisa mais derrubar a floresta, pode o plantio Integrar. junto, integrado, né. Perfeito. Poxa, quem é que apostava, cara? O Brasil foi um lugar da borracha no mundo, ou não foi? Sim. Deu zebra lá, cara. Ah, então agora nunca mais nós vamos borrar, não. E outro dia eu fui para as bandas de Rio Preto aí, nossa mãe, que lindo, cara, não é? Seringueiras, né? Seringueiro. Sim. Fantástico. Então, mas como? Da floresta vem para cá e deu certo? Ah, né? O manejo florestal é uma coisa incrível, né? Dá, então tem muita oportunidade, tem muito a Sem ser. dúvida. Não é explorado no mau sentido, como os colonizadores fizeram. Não. Também eles não tinham outra coisa para fazer, né? É, os caras estavam buscando as Índias. Eles estavam buscando as Índias. Agora, agora essa semana o presidente foi às Índias. Não foi fácil? Foi lá. Há 500 anos atrás, o Pedro Alves Cabral tinha que descobrir as Índias, descobrir o Brasil antes. Então tem muita coisa. E nessa viagem dele tem uma carta, né? O primeiro jornalista nosso foi um padre, o Frei Henrique Soares de Coimbra, que escreveu para o rei: aqui tudo que planta dá. E ninguém nega isso, Ele ninguém. fez o marketing da. Pô, é aí que nasce, pô. Se essa frase é verdade e é mesmo, o que que nós estamos esperando para Aí eu vou aderir ao agronegócio. Agribusiness, né? então, é aí, já nasceu com essa, né, com Vocação. essa vocação. Então, tem muita oportunidade para se explorar no bom sentido, né. Inspiração, a gente precisa ter, né, propósito, a gente precisa ter para avançar, sempre avançar. Não precisa esperar que vai ter uma grande área para fazer as coisas. Não, não pode ser uma pequena área, mas, puxa vida,
Outro dia eu estava conversando com um hortifruti granjeiro, aí ele falou: "Olha, eu compro tudo aqui, ó, tudo aqui pertinho, ó. Não acredito. Não vou lá no Ceasa, no Ceagesp, não, não. Ó, esse aqui, ali, ali, ali". Cara, e tem para mim toda semana e os caras olha só, hum, é isso daí. Sim, oportunidade brota. Brota, Tem déficit em praticamente todas as áreas. exatamente. E tem coisas que estão por vir, porque você quer ver? Vamos lá, se a gente essa questão do da economia verde, ó, vamos começar a juntar aí, ou melhor, cruzar uma coisa com a outra. Que vai dar, cara? Você É entendeu? um cenário totalmente distinto do que a gente tem hoje. E no meio do Exatamente. caminho, todo um processo. Sim, E criando vários, braços de oportunidade. eu fiquei sabendo a semana passada que a indústria nuclear, que a gente estava com medo danado, né. "Pô, isso daí já pensou vazar, né?" Não, já a tecnologia já corrigiu e é como é que se diz? É um mercado É uma energia limpa. extraordinário Sim, para a gente trabalhar, sim. porque nós temos 8.000 quilômetros de litoral, entendeu? E a água vai, a água vem, a água vai. Então, dá para acomodar, pesquisar um pouco mais e a gente ficar autossuficiente. A hora que a gente aprender essa palavra, nós vamos fazer um pouco melhor as coisas. O que que a gente precisa? Ser autossuficiente. Patriota é bom, claro, tá bom, mas nós não somos autossuficientes, a gente depende. Então a gente quer brigar com a Argentina, entendeu? A Argentina é desse tamanhozinho, só que eles têm autossuficiência em algumas coisas que a gente não tem ainda, hã. Então, a gente precisa pensar nisso. Então tem que investir em pesquisa, tem que investir em ciência, tem que investir em tecnologia, só que tem que tratar dessa garotada, Tem que ter uma cultura, entendeu? né. Não é somente os filhos de ricos que vão fazer tudo isso. Tem talento, tem capital intelectual que está sendo jogado para escanteio aí, entendeu? E a gente não está levando a sério, tá? Quem é do ramo tá fazendo dinheiro. Por quê? Porque é mais fácil o crime organizado pagar e paga bem, e pronto, levou embora um talento nosso. E agora? O que que nós vamos fazer? Vamos discutir, tomando bebidas da melhor qualidade lá com as bandas de Brasília, aquela coisa. Discutir que agora é de 20 e nós vamos passar para 40 anos a pena. O que mais acontece é nascer, cara. Você está pensando em aumentar a pena? Pergunta lá para aquela família quantos que já nasceram. E o que que faz aquela família? Como é que está vivendo? É isso. E o crime gosta. Ele agrada um pouquinho e todo mundo gosta. Vamos para o carnaval. Acabou agora o carnaval, graças a Deus. Ô Sérgio, que bom, cara, agradeço muito a sua presença. Chegamos a você vê, não parece, né, como o tempo passa. Vai quase 2 horas nós estamos conversando aí, e não tenho dúvidas que a gente vai ter muita oportunidade ainda. Tu trouxe algumas anotações aqui, ó, a gente explorou quase nada. Eu É, também tem trouxe a aqui, gente tem poxa, muito o que entendeu? falar e É não verdade, vão é verdade, faltar é verdade, oportunidades. é Então verdade. eu realmente te agradeço, cara. Eu Muito fico obrigado pela fico presença. muito contente, feliz, pelo convite e espero que a gente possa ter tocado um pouco os corações, as mentes de toda a sua clientela, de todos os seus fornecedores, enfim, essa gente toda que convive, compartilha com você de sonhos, entendeu? Para tornar um Brasil Matão, que é aqui que a gente está realizando. Primeiro é Matão que ganha com tudo isso, entendeu? Depois a região. Olha que região que a gente está, meu, né? E depois o Brasil. Não, não é tudo errado que está acontecendo com o país. Não é assim. É que a gente vem de lá da colônia, né? Os primeiros que chegaram aqui foram presos e degredados.
um degredado que ganha um pedaço de terra para tomar conta de índios, primeiro, e 30 anos depois, de pretos trazidos para serem escravos, e essa historinha maluca aí vai virar 370 anos, vai criar um monte de problema, um monte. Tá aí hoje para a gente ajudar a resolver. E vai demorar E pra vai demorar, porque encalacrou de tal maneira na nossa sociedade que é muito complicado. É isso aí que é o complicado. O resto a gente tira de letra, de letra. Olha o turismo, olha a criatividade nossa, quanta gente traz de fora. Você conhece a Europa, o leste da Europa, vamos dizer assim. É o que é um povo quieto, até a gente é um povo frio, então. A hora que acanhar. eles desembarcam num Salvador da vida, num Rio de Janeiro, o cara não quer voltar mais, porque lá eles não conseguem sorrir. E aqui a gente encontra e abraça. Lá, não, não, não me abraça não, porque não, vai dar doença. Não, não sei o que é, mas não me abraça. Aqui a gente se abraça. Aqui a gente, o abraço é tão importante, cara, que a gente se miscigena, miscigena. O maior patrimônio cultural que a gente tem é a miscigenação. E nós ainda estamos discutindo preto, branco, rico, pobre. Como nós somos, desculpa a expressão, eu também sou idiota. Ei, mas muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Vamos ajudar, sempre ajudando. Vamos lá. E eu queria falar com você agora que assistiu, acompanhou o nosso episódio de hoje, pessoal. Se você gostou desse episódio, dá uma maratonada aí no canal. Voltando, você vai encontrar vários conteúdos de vários convidados de vários ramos, vários setores aí do agronegócio, sempre informando, né? Trazendo o pessoal que atua, que respira, que transpira o agronegócio brasileiro, pessoal. Então, muito obrigado por acompanhar o nosso episódio de hoje. Eu sou Leonardo Bueno. Um abraço.